Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol e hoje eu quero conversar com vocês sobre uma declaração do Zubeldia a respeito dessa titularidade do Sabino. E o Galopo ele teria se incomodado de ficar na reserva do São Paulo e não ter jogado contra o Fluminense com pouquíssimas oportunidades que o jovem meia tem recebido no time do São Paulo. Quero falar também sobre um reforço anunciado pelo São Paulo de 15 milhões e algumas questões aí envolvendo o lateral esquerdo novo e também como foi a despedida daquele volante, o Santiago Longo, lá do Belgrano, para chegar no São Paulo. E isso diz muito de quem é o Santiago Longo, o que o torcedor são paulino pode esperar dele e os valores aí envolvendo também o Jamal Lewis. Acho que tem um vídeo bem bacana aqui para conversarmos, bem legal. Vem comigo, chega junto aí, deixa esse like. Posso contar com esse likeinho aí? E se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu faço a questão de ter você por aqui, Se inscreve aí, tamo junto. Vamos lá, galera, então é o seguinte, o Zubeldia, ele sai em defesa do Sabino, fala que está gostando bastante do futebol do zagueiro Sabino, porém, isso não garante que ele vai ser titular. É claro que ele tem sido o zagueiro titular na ausência ali do Alan Franco, né? E o Alan Franco, ele tem bastante um histórico enorme de expulsões, vira e mexe ele toma cartão amarelo, então ele cumpre muitos jogos fora do São Paulo. E aí o Sabino, ele desbancou o Ferrarese, jogando pela esquerda no lugar do Alan Franco. Juba, mas e agora? O Ferrarese não é nem reserva? Se sair o Arboleda, a informação que eu tenho é que joga o Ferrarese. Só que, lá pelo lado da direita, se você pensar que o Ferrarese tá virando lateral direito no São Paulo, também pode ter o Juan Tressoldi. O Juan Tressoldi, inclusive, ele vem pra ser um zagueiro assim, pra fazer história no tricolor. Ele jogou no Grêmio, jogou fora também. Não deu certo, era Sassuolo, né? Não deu certo nem no Grêmio, nem no Sassuolo, mas ele é um dos zagueiros mais rápidos do mundo, sabiam disso? Ele foi considerado um dos caras mais rápidos do mundo na posição de zagueiro. Então o São Paulo enxerga que ele pode também ser o lateral direito. Sendo assim, o Sabino, ele ganhando a vaga do Alan Franco, fica faltando muito espaço pro Ferrarese e também pro Juan Tressoldi. É um São Paulo que monta um time meio desequilibrado, falamos que não precisava de zagueiro e agora estamos com um a mais aí que não sabe nem como usar, mas assim, todos os zagueiros bem qualificados, Sabino dando muito a volta por cima, Alan Franco também, é bom deixar claro, o Ferrarese nunca jogou mal no São Paulo, né, nem o Arboleda, eles nunca jogaram mal, agora o Alan Franco jogou mal no São Paulo, ele começou muito péssimo, corpinho mole, sem tempo de bola, sem entender nada do futebol brasileiro, ele era um zagueiro que era bom de passe. Hoje, absolutamente firme, um cara com tempo de bola incrível, um cara que sabe desarmar de maneira simples, muito fácil, ele chega e tira a bola do adversário e faz isso sempre. Muito endurecido também, ele é firme no corpo. Então o Alan Franco, ele conquistou a vaga dele e conquistou também o coração do torcedor são paulino. Só que o Sabino também não tem deixado a desejar, né? Tecnicamente muito bom, canhoto, coisa e tal. Bem da hora ter esse mundaréu de zagueiro bons. Quem te viu, quem te vê, né, São Paulo? Teve épocas aí de Wilson Paulão, de Renato Silva, quem vai se esquecer, né? Teve Paulo Miranda, muitos caras que passaram pelo São Paulo sem deixar a menor saudade, muito pelo contrário, e agora o São Paulo ele tem 4 zagueiros que são realidade absoluta e mais o Juan Tressoldi que nós vamos descobrir ainda se vai ser zagueiro ou lateral. Agora, para lateral, tem uma notícia aqui que me chamou bastante atenção, que é a volta do Igor Vinícius. Olha, valeu, Deus obrigado, o Igor Vinícius está voltando. E eu fico feliz por 2 motivos. Primeiro, porque eu gosto dele. Segundo, porque ele é um jogador que eu tava desaparecido. Tava quase pondo aquele cartaz no poste, sabe? Desaparecido, recompensa por encontrá-lo. O cara saiu do São Paulo com risco de lesão. Você fala, tá bom, fica 2 dias em casa aí, vê a Netflix aí 2 dias e pronto, já volta inteiro. Aí a história foi tomando
tanta proporção inexplicável que já tem. Ele não jogou em agosto. Ele saiu do São Paulo no jogo, foi mais de um mês, e agora ele vai ficar disponível contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Mas assim, a história que foi, o GE Globo apurou lá, e ele teve realmente um risco de lesão. Quando ele sai do risco de lesão, ele se recupera na fadiga, no cansaço. Mas aí ele tem um desequilíbrio muscular. Ele teve que ficar fazendo um trabalho muscular para equilibrar o corpo, porque ele tinha feito aquelas 2 cirurgias, pubalgia, não sei o quê, e aí agora ele está voltando totalmente inteiro. Teve de 14 jogos, ele jogou 14 jogos seguidos, sendo 13 deles titular. Naquela ausência do Rafinha, tava meio machucado, voltando e tal, o Igor Vinícius jogou 14 jogos seguidos. Então o São Paulo, que eu tirei mó sarro, eu acho que fez um trabalho legal, se não deixou ele se machucar, e agora volta com o cara inteiro pro resto da temporada. Aí tá de parabéns. Isso sim é saber o que tá fazendo. Não deixa o jogador se machucar e volta com ele depois. Aí o São Paulo, que antes era um azarão, um time péssimo, 20 contusões na temporada, agora o São Paulo tá dando a volta por cima, enquanto estamos vendo Corinthians, Palmeiras, Flamengo, um monte de times aí que eram muito melhores que a gente, enquanto não deixaram o cara se lesionar, estão com inúmeras contusões e nós estamos fazendo um trabalho bem feito, cara. Então tô empolgado com isso aí também, tô empolgado. Parabéns aí pro São Paulo. E ó, o Galopo, segundo o site Trivela, ele teria se incomodado por não ter tido espaço São Paulo e Fluminense. Lembra-se, Fluminense e São Paulo, último jogo do Tricolor que nós perdemos 2-0 e tal, e aí o Galopo ele não gostou, porque o Zubeldia, ele colocou pra jogar quem foi? Foi o Rodriguinho, teve também de volante, entraram Marcos Antônio e o Lisieiro, né? Tem Nestor e Michel Araújo que constantemente entram no São Paulo, e o Galopo, que foi um jogador assim bastante caro, bastante promissor, legal pra caramba quando comprou e viu ele ser artilheiro daquele Paulista, lá com o Rogério Ceni e tal. Esse Galopo, ele caiu nas graças do torcedor. Só que agora, depois da contusão de 1 ano que ele teve, ele não consegue recuperar o futebol. E aí ele tá trabalhando, bastante profissional, um cara que não reclama, um cara que fica lá e faz o trampo dele. Agora ele entendeu que, segundo o site Trivela, que dessa vez o Zubeldia poderia ter dado um pouquinho mais de chance pra ele. Meus amigos, eu não sei qual que é o parecer de vocês em relação a Juliano Galopo. O meu parecer é muito claro. O Galopo, ele não pode ser volante, apesar do Galopo discordar disso, do Zubeldia discordar disso, eu não vejo o Galopo com aquelas pernas curtas lá sendo um volante. Ele não é rápido como o Alisson e o Pablo Maia para ser daquele tamanhozinho, e ele também não é técnico, sabe? Ele não pode, ele não sabe desarmar ninguém, ele não tem um bom passe, ele não tem um bom drible, ele não tem nada. Onde que o Galopo pode render? Ele tem um bom arranque, né? Eu vi o poder de arranque dele, ele tem uma arrancada forte, ele corre bem na arrancada, final não dá pra ser lateral, aqueles tiros longos de corrida não dá. Agora, se ele for ser aquele cara de arranque, explosão, ele pode. Então ele teria que ser um cara para disputar posição com o Luciano, onde ele seria o segundo atacante do time do Tricolor, dando as arrancadas e usando o chute que ele tem. Ele tem um belo chute e também tem um bom cabeceio. Ele tem uma boa presença de área. E isso ele provou sendo centroavante naquele Paulista que ele foi artilheiro. Paulista de 2023 foi quando nós ganhamos a Copa do Brasil, 2023, que ele teve um paulista bom e depois ele se machucou. Ele foi artilheiro, o Rogério Ceni era o técnico e tal. No passado, ele foi artilheiro. Então ele tem sim um cabeceio bom. O chute, que muita gente tá olhando no meu olho aqui agora e falando, o Juba tá louco? O que é esse? Que chute que ele tem? Ele tem. É que realmente depois da contusão, ele tá todo desequilibrado. Ele tá sem confiança, ele vai chutar a bola espirra. É aquele, se falta o giz no taco, sabe? Você vê o giz na ponta do taco, parece que ele não tem o giz no taco, ele chuta a bola e espirra pro lado. Só que quando ele tinha o equilíbrio do corpo, ele conseguia chutar até com a bola pingando, com a bola alta, no sem pulo. Ele é bom cara na área. E apesar de não ser um cara alto, ele tem sim um bom cabeceio. Ele tinha precisão de cabeceio, vocês lembram? Então o Luciano, que tem pra mim as mesmas características do Galopo, esse sim, eu não consigo ver o Luciano com as características do Rames Rodrigues, como o pessoal vê por aí. O Luciano com as características do Patrick e do Benítez. Pra mim, nada. Nenhuma coerência, nenhuma comparação, nada. Agora, como segundo atacante, um cara de bom chute, presença de área, que sabe fazer gols, eu considero o
Luciano, excelente jogador, e também o Galopo. Então precisaria ter mais chance no São Paulo? Sim. Tá faltando oportunidade? Claro. E o Zubeldia não tem culpa. O Zubeldia vai chegar e colocar o Galopo agora contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, perdendo o jogo. Não dá. Então o Galopo precisa entender isso também. E o jogo do Fluminense não era um jogo de brincadeira. O São Paulo está brigando por uma vaga de Libertadores. Então eu concordo com o Zubeldia. Tem caras por aí que estão pé da vida, que não estão tendo oportunidades, mas assim, o futebol cabe 11 no campo, mais as reservas. Então, o Zubeldia dá umas mancadas aí com um cara igual o Eric, com certeza, mas um cara igual o Galopo, ele precisa de novo conquistar essa oportunidade dele para poder jogar. É ou não é? Meus amigos, o Santiago Longo dá o tchau dele lá do Belgrano e as notícias, assim, as notícias não, as mensagens que chegam assim do torcedor do Belgrano se despedindo dele são coisas assim maravilhosas, cara. Tanque, trator, nosso eterno ídolo e coisa e tal. O cara, ele é de uma entrega tática e uma entrega física assim maravilhosa. E o São Paulo, ele conta hoje com alguns caras com idade já avançadas, como o Rafinha, como o Luiz Gustavo. São caras que vão tirando um pouco do ímpeto, sabe? Da voracidade para que o São Paulo tem para encarar jogadores e times, assim, adversários. Então você vê um time do Botafogo, por exemplo, um time absolutamente físico. Todo mundo é muito forte e tal. E o São Paulo contratando esse Santiago Longo agora, o São Paulo ele vai buscar esse caminho. Ele vai buscar também ter essa questão física muito presente no elenco tricolor. E o Santiago Longo vai chegar podendo tirar o espaço do Marcos Antônio, do Bobadilla, mas também pode ser o cara que vem para disputar a posição do Pablo Maia juntamente com o Luiz Gustavo. E aí faz total sentido. Ele é camisa 5, primeiro volante e tal, e o Luiz Gustavo não pode jogar também todos os jogos de Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores. Então, tendo o Santiago Longo e a torcida do Belgrano amando o cara, não tá fazendo festa porque ele foi embora. Pelo contrário, eu acho que foi uma aquisição muito boa do São Paulo, hein? E ó, o Jamal Lewis, lateral esquerdo, que foi anunciado pelo Tricolor, ele está com um valor ali de opção de compra de 2,5 milhões de euros, ou seja, 15,5 milhões de reais para o São Paulo comprar, opção de compra. O São Paulo pode comprar o Jamal Lewis no ano que vem, no meio do ano que vem, que é quando acaba o contrato de empréstimo dele. O São Paulo pode comprar o cara pela bagatela de 15 milhões de reais. Se ele for o lateral que nós estamos esperando mesmo nesse time do São Paulo, o São Paulo pode comprar um cara desse nível, estrangeiro, que jogou na Europa e na Inglaterra, Premier League, os caramba, ele pode comprar por 15 milhões, cara. Olha que top. Vamos torcer muito pra esse Santiago Lewis ser o cara que nós estamos esperando, não é verdade? Meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí, tamo junto. Um abraço, até a próxima. Valeu!